Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma celebração. Estamos aqui para celebrar e cultuar o nome do Senhor, e então assim nós vamos começar com uma palavra de oração. Deus, obrigado por nos ter sustentado até ao dia de hoje, Senhor, por seres Deus connosco, Pai, seres Emmanuel. Senhor, que nós possamos pôr a nossa fé em Ti, Senhor, confiar em Ti, pois sabemos que Tu és fiel, Senhor. E então assim nós também o desejamos ser, Pai, e enquanto cantamos, Senhor, que nós possamos dizê-lo com o nosso entendimento, Senhor, com aquele que é o sentimento do nosso coração, Senhor, e que esse seja verdadeiro. Então nós oramos em nome de Jesus, Pai, e Tu te agradecemos. Amém. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé. Viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total. Porque és santo, deixarei para trás o mal. Quero viver para Ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé. Viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor, porque és digno de adoração total. Porque és santo, deixarei para trás o mal.
deixarei para trás o mal. Quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por porque és digno de adoração total, porque és santo, deixarei para trás o mal, quero viver para ti, com um coração completo. Pois quando deste tudo por mim. Bem, boa noite a todos mais uma vez. Para quem não me conhece, o meu nome é Pedro Madeira e eu estou aqui para partilhar um pouco da palavra convosco e deixar que que Deus fale através da sua palavra a cada um de nós. Aproveito também para agradecer ao pastor Nicolas por mais uma oportunidade de poder pregar a palavra, e é sempre um grande privilégio poder fazê-lo. Então hoje vamos estar a falar de uma personagem bíblica incrível. Com certeza o melhor ser que já pisou esta terra. E não sou eu. Vamos falar de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós podemos falar do novo pacto, da nova aliança que Jesus nos trouxe. E então é sobre isso que nos vamos debruçar hoje. E nós podemos resumir o livro a carta aos Hebreus mais ou menos da seguinte forma: que Jesus fundamenta um melhor pacto e um melhor sacrifício, conduzindo-nos, como sendo Ele o líder, conduzindo-nos à fé e à perseverança. Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus para conosco. Mas então isto de um melhor pacto quer dizer o quê? No Antigo Testamento, Deus fez um pacto com o seu povo, com o povo de Israel, através de Moisés, e estabelece assim aquilo a que nós chamamos a velha aliança. Velha porquê? Porque depois vem a nova, não é? Então Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, estabelece assim uma aliança com o povo de Israel, os judeus, e é sobre este povo que incide todo o Velho Testamento. E então
este povo carrega consigo essa aliança entre o povo judeu, o povo de Israel e Deus. Acontece que quando Jesus vem à Terra e exerce o seu ministério e depois morre por nós, por todos nós, ressuscita e depois é elevado aos céus. Depois disso tudo, da mensagem de Jesus ficar para nós, começam a existir alguns dos judeus, não é? Enquanto Jesus estava cá, muitos se converteram à sua mensagem, e depois de Jesus subir aos céus, continuam a existir judeus que se convertem ao cristianismo e que se tornam cristãos. E por essa razão existe uma preocupação do escritor de Hebreus para deixar ou certificar-se que os judeus, os cristãos que eram judeus, pudessem seguir Jesus da melhor forma e pudessem vê-lo como um inaugurador e um líder de uma nova e melhor aliança. E melhor porquê? Porque havia outra. Havia a velha aliança e Jesus vem trazer uma nova aliança. Então, mas este conceito de melhor vem sempre quando nós estamos a fazer uma comparação, não é? E como é que então o autor de Hebreus nos mostra que Jesus pode sustentar esta nova aliança? O livro de Hebreus, e principalmente os primeiros capítulos, primeiros 10 capítulos, também só não tem muitos mais, são-nos feitas, ou são-nos mostradas, são feitas afirmações que nos mostram claramente que basicamente Jesus é o melhor. Jesus é o maior sacerdote, Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, e vamos ver isso então, capítulo 1 e 2. Começamos por esta, de que Jesus é melhor que os anjos. Logo nos primeiros versos de Hebreus, diz assim, é assim meio poético este início, e vamos ler. Eu quero falar sobre o versículo 4, mas podemos ler desde o início. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então o escritor de Hebreus diz-nos que Jesus é claramente melhor que os anjos. E estas comparações vão continuar, no capítulo 2 continuam, capítulo 3 e 4, o autor diz-nos que Jesus é melhor que Moisés. Moisés serviu Deus, ou exerceu aquilo para o qual ele vai à terra, como servo. Jesus exerceu a sua função como filho. Então, sendo filho, Jesus é claramente melhor que Moisés. E então vamos ler assim, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz: e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se talmente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Estas comparações que nos estão a ser trazidas com anjos, com Moisés, é porque estes judeus tinham em si gravado toda a velha aliança, todo aquilo que a Torá lhes dizia. Os primeiros 5 livros que nós temos na nossa Bíblia, todo o ensinamento da lei que é trazido nesses livros era aquilo que eles tinham. Os anjos, porque os anjos? Porque diz que foram os anjos que entregaram a lei a Moisés, os mandamentos a Moisés. Então eram vistos como algo assim muito uau, olha, os anjos entregaram a lei a Moisés, foram eles os mensageiros da mensagem de Deus para nós. E então o autor de Hebreus diz, olha, Jesus, ele é muito melhor que os anjos. Então vocês vejam a mensagem que ele vos está a trazer. Se os anjos trouxeram a mensagem
que até agora vocês se baseavam, Jesus é muito melhor que os anjos. E então vocês atentem à sua mensagem e às boas novas que ele tem para vocês. Moisés, uma figura incontornável do Velho Testamento, que tira o povo do Egito, e os judeus sabem tudo isso e veem em Moisés uma grande figura, mas está-nos a ser dito aqui, e está a ser dito a eles, que Jesus é muito melhor que Moisés. Moisés serviu como servo, Jesus exerceu o seu papel como filho. E então nós continuamos, e capítulos 5 e 7 vai comparar Jesus a todo o sacerdote, e diz então basicamente Jesus é maior que todos os sacerdotes, porque os sacerdotes tinham de oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Os sacerdotes morriam, os sacerdotes tinham de ser substituídos. Jesus não teve qualquer pecado, diz que em tudo foi tentado e não teve qualquer pecado. Então Jesus foi feito sacerdote para um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio eterno. Então nós vamos ler assim no capítulo 7, a partir do versículo 23. Vamos ler muitas coisas, por isso, se não conseguirem acompanhar só por aquilo que eu leio, peguem nas vossas Bíblias e façam assim, segundo a vossa vontade. E diz assim, Hebreus 7, 23. E na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então Jesus é-nos dado como o maior sacerdote, aquele que exerce um sacerdócio eterno, um sacerdócio perfeito e perpétuo que durará para sempre. Então neste tom de ofertas e sacrifícios que podem ser dados, o livro avança, capítulos 8, 9 e 10, e é-nos dado então que o sacrifício de Jesus é salientado uma vez mais que o sacrifício de Jesus é único e é perfeito. É-nos dito que Jesus traz então um novo pacto. Tudo aquilo que os hebreus, judeus, estavam alicerçados, essa velha aliança, Jesus veio trazer um novo pacto, um novo e melhor pacto. Jesus é melhor que os anjos, Jesus é melhor que Moisés, Jesus é maior que todos os sacerdotes, Jesus traz um novo e melhor pacto. E então, Hebreus, capítulo 9, vamos começar no versículo 11, diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Diz que veio Jesus, o sacerdote daqueles que são os bens futuros, e não bens que possam estar nesta terra. E ele é o sacerdote de um perfeito tabernáculo, que não foi construído por nenhum homem, mas sim pelas mãos de Deus. Diz que nós somos o templo em que habita o Espírito de Deus, em que Deus habita, então. E então diz que não foi por sangue de bodes e de bezerros, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, as oblações que eram oferecidas a Deus para expiação dos pecados, mas foi pelo seu próprio sangue, e foi uma vez que entrou no santuário e não uma vez ao ano, como faziam os sacerdotes, no lugar santo dos santos, havendo efetuado uma eterna redenção. A redenção que os sacerdotes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, faziam, relembrava periodicamente os pecados que o povo tinha, os pecados que os sacerdotes tinham. E então eles tinham de fazer várias vezes
essa expiação dos pecados, estavam sempre a relembrar esse pecado. Mas diz que Jesus fez uma eterna redenção, entrou uma vez no santuário para uma eterna redenção. Faz sentido para vocês que a suficiência do sacrifício de Jesus completa-se nessa única vez que Jesus morreu por nós. E nesse único sacrifício que Ele fez. Por isso nós dizemos que é suficiente, por a sua morte e a sua ressurreição, nelas próprias, contém tudo aquilo que nós precisamos ao crer para sermos salvos. E essa é a nossa eterna redenção. E diz assim, porque, versículo 13, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Quanto mais este sangue de Cristo purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Se o sangue de touros e bodes e novilhos pode purificar a carne, ou purificava a carne naquela antiga aliança que vocês conhecem, lembra-se que está a falar para os cristãos, os judeus que agora são cristãos, quanto mais o sangue de Cristo vos pode purificar pelo Espírito Eterno. E pode purificar não é a vossa carne, mas a vossa consciência das obras mortas. Versículo 15. E por isso, por esta razão, por ter morrido, por ter feito o seu sacrifício uma vez por nós, Ele é feito mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos ler esta outra vez. E por isso é mediador de um novo testamento. Jesus é mediador de um novo testamento. Para que, intervindo a morte, vamos parar aqui para esclarecer, um testamento, na nossa linguagem convencional, nós dizemos que, olha, é algo, um documento ou uma declaração que vai atribuir a alguém algo após a morte de outra pessoa. Então, por isso diz aqui que Jesus é mediador de um novo testamento, para que, quando a morte vem, quando Jesus morre, são feitas as remissões das transgressões que haviam sobre o primeiro testamento. O primeiro testamento não tirava as transgressões de ninguém. O sangue de touros e bodes não purifica a minha alma. Diz que é para a purificação da carne. Mas nós que estamos no Espírito vivemos pelo Espírito. Então aí o sacrifício de Jesus, ele é suficiente para purificar o nosso Espírito, para purificar as nossas almas. E é um sacrifício muito mais excelente do que qualquer sacrifício para a carne. Então é isso, mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quando vem a morte, nós, pois temos as nossas transgressões lavadas, limpas, apagadas, somos chamados para receber a promessa da herança eterna. E então, capítulo 10, o autor continua a salientar a suficiência do sacrifício de Jesus. Diz assim, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação, ou seja, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica. Porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Diz aqui que Deus põe as suas leis no nosso coração e escreve essa lei que nos comanda no nosso entendimento. E Ele diz, olha, eu jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, pois onde estes foram remidos,
pelo sangue de Jesus, já não é preciso haver mais sacrifícios pelo pecado. Então, o livro de Hebreus continua, capítulo 11, é aquele capítulo que nos fala dos heróis da fé, não é? E os heróis da fé são basicamente também personagens da Bíblia, homens descritos no Velho Testamento, que aquelas pessoas conheciam. E diz, olha, vocês sigam o exemplo destes homens que vocês admiram, porque fizeram tais coisas, e ponham a vossa fé, da mesma forma que eles exerceram a fé deles, vocês exerçam a vossa fé e ponham-na, coloquem-na em Jesus, pois Jesus é maior do que dos anjos. O seu nome é muito mais excelente, um nome maior. Jesus é maior do que Moisés. Esse homem por qual vocês têm tanta estima, tanto zelo, foi aquele a quem Deus deu a lei e vocês a recebem por herança dele. Jesus é muito maior. Os sacerdotes que vos tiravam o pecado porque expiavam o vosso pecado, ofereciam os sacrifícios que vocês levavam. Jesus é muito maior que os sacerdotes. Jesus fê-lo uma vez e nem sequer foi pelo seu pecado, pois ele não tinha pecado. Fê-lo uma vez pelos vossos pecados. E não pecados somente da carne, mas ele purifica-os ou santifica-vos nas vossas almas. E diz então, vocês tenham fé em Jesus. Capítulo 11, capítulo 12 e 13 leva para a perseverança que temos de ter em todas as situações, tal como Cristo teve, que nós vejamos o exemplo de Cristo, colocamos a nossa fé em Cristo. E há outro povo também nestas epístolas que estava com estava a ter algumas dificuldades em manter-se nesta realidade de um Novo Testamento, manter-se nesta realidade de que Jesus realmente trouxe algo novo para as suas vidas. Jesus fez um novo pacto, uma nova aliança. E este povo os povos que estavam nas igrejas da Galícia, e são os Gálatas. Então, quando Paulo escreve às igrejas dos Gálatas, o que estava a acontecer lá é que haviam judeus que estavam a querer impor a que os cristãos cumprissem as normas, as regras do Velho Testamento, dessa velha aliança. E então Paulo, na sua carta, ele elucida-os e usa no capítulo 4 uma alegoria, uma comparação com algo muito interessante. E nós vamos ler esta parte de haverem dois concertos, dois pactos, duas alianças, dois testamentos. Então vamos ler no capítulo 4, versículo 21, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, velha aliança, Deus dá a lei a Moisés, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde à Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te estéril, que está a falar para Sara, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que das que têm marido. Mas nós, versículo 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, não somos filhos da escrava, no caso de Ismael, filho de Agar, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, filhos de Sara. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que é que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. E este versículo 31 em que nos
traz esta diferença, em que Paulo no início dizia, olha, e esta é a alegoria de que são estes os dois concertos. Abraão teve 2 filhos, um de Agar, escrava, um de Sara. Abraão teve mais filhos, né? Mas estes 2 dos quais estamos a falar. Agar deu à luz a Ismael, Sara deu à luz a Isaac. E então este segundo, filho da livre, daquela que não dá filhos para a escravidão, para a servidão, este filho da livre é como nós somos. Nós, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, esta promessa que vem ser cumprida, como é que nós podemos, ou como é que nós aplicamos estes 2 concertos à nossa vida? Quando diz que a lei, Paulo diz que a lei só vem para a maldição, porque aquele que não cumpre a lei, esse é maldito, e então nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Jesus é o único que pode cumprir a lei, então a lei só nos traz maldição, a lei só nos pode condenar, nós nunca vamos conseguir cumprir a lei. Então nós só pomos a nossa fé em Cristo, pois é Ele que nos liberta, é Ele que nos liberta da nossa escravidão pelos nossos pecados, da nossa escravidão pelo aquilo que nós pensamos, da nossa escravidão por aquilo ao qual pensamos que nos temos de submeter no nosso dia-a-dia para adquirir determinada coisa, para chegar a determinado sítio. Essa escravidão que muitas vezes somos nós próprios que nos fazemos escravos, Jesus veio para nos libertar realmente. Então esse é o segundo concerto, esse é o novo concerto que Ele vem trazer, um novo pacto para vocês. E então vocês, aqui no caso dos Gálatas, vocês receberam, diz, vocês começaram pelo Espírito, porque é que querem agora acabar pela carne? Não faz sentido. Vocês vejam o Evangelho que eu vos anunciei. Jesus e nós todos somos filhos da livre. Somos nesta alegoria, nesta comparação, nós somos libertos. Jesus veio libertar-nos. E então Jesus traz esse novo pacto. Jesus traz um pacto para a liberdade. Então existe na Bíblia um antes e depois de Jesus, não é? Velho e Novo Testamento. Mas na nossa vida também existe um antes e depois de Jesus. No Velho Testamento, a aliança que era mantida no Velho Testamento, ela é cumprida, ela é completa em Jesus Cristo. E então Jesus, Ele é o único que cumpre a lei. E então Ele é o único que é capaz de trazer um novo pacto, uma nova aliança para nós. E nós podemos ler isso pelo aquilo que Paulo também diz um bocadinho antes em Gálatas, capítulo 2, diz assim: por isso, com certeza conhecem este versículo, por isso já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente vivo-a por meio da fé no Filho de Deus que me amou e deu a sua vida por mim. Não desprezo a graça de Deus, pois se alguém pudesse ser justificado pelo cumprimento da lei, então a morte de Cristo de nada serviria. Diz que, olha, se alguém pudesse ser justificado, se vocês derem ouvidos ao que vos estão a dizer, então vocês vão cumprir a lei e vão estar subjugados a determinadas regras que não vos vão justificar. Pois se a lei pudesse justificar alguém, então Jesus e a sua morte tinham sido em vão. Então Paulo diz isto, que a lei leva à morte e Jesus traz a libertação que nós precisamos. Ele foi o único Ele é o único que tem o poder para que cada um que o aceitar possa ser livre. E esta liberdade é o que traz esta nova aliança. Quando Jesus está a dizer, se pois, em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta nova aliança é mantida por um sacrifício único e excelente. Diz que por só uma vez entrou no santuário. Este sacrifício de Jesus foi uma vez e ele é excelente para remir os nossos pecados por inteiro. E ele não nos relembra do nosso pecado constantemente, como na antiga aliança acontecia, todos os anos tinham de remir os pecados do povo, mas ele, de uma vez por todas, ele lava-nos dos nossos pecados. E o que é que pode ser uma reflexão para nós nesta matéria? O que é que pode ser esta velha aliança? O que é que pode ser esta lei
antiga nas nossas vidas. O que é que nos tem impedido muitas vezes de seguir Cristo por acharmos que não merecemos ou porque falhamos demasiado. Para uns pode ser esta parte de ter de cumprir algo, pode ser o serviço e acharem que, ou nós acharmos que por estarmos a servir em muitas coisas, então podemos acrescentar algo à nossa recompensa ou acrescentar algo à nossa salvação. Olha, se eu fizer isto, então vou obter aquilo. Se eu fizer isto, a minha salvação vai estar mais garantida. Tenho uma maior certeza que vou ser salvo. Nada disso. E então, muitas vezes é isso que nos tira o foco. Para outras pessoas, esta velha aliança, esta lei pode ser algo do género um pecado que de tempos em tempos, podemos ver a comparação com de tempos em tempos que remiam os pecados ao povo. Os sacerdotes expiavam os pecados do povo, ou ofereciam o holocausto para que Deus expiasse os pecados do povo. Então, na nossa vida, é um pecado que de tempos em tempos nos atormenta e nos faz pensar que não temos chance de ultrapassar. Um pecado que nos faz sacrificar a nossa relação com Deus, talvez por vergonha de falharmos. Para muitos, se calhar, será isso. Para outros, esta mentalidade que muitas vezes alguém nos pode trazer de que temos de fazer algo para merecer o amor de Deus, de que temos de fazer algo para merecer aquilo que Ele fez por nós. Talvez essa mentalidade seja o que nos prende. Nós nunca poderemos fazer nada de bom para que nos possamos salvar a nós próprios. Nós nunca poderemos, pelo contrário, ter um passado tão mau que o nosso arrependimento, que a nossa atitude de dizer, olha, eu aceito Jesus como o meu Salvador, nunca podemos ter algo ou ser tão negros que Jesus não tenha poder para nos salvar. Mas muitas vezes pode ser esse nosso pensamento acerca da nossa insuficiência que nos faça pensar que Jesus pode não ser suficiente para nós. Mas Ele é suficiente para apagar todo o nosso pecado, para ter morrido no nosso lugar, para que nós não tivéssemos o fim que merecíamos. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio e Jesus morreu por nós, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida juntamente com Ele. Essa vida eterna é as promessas das heranças eternas que a palavra nos fala. Essa vida eterna é o que Jesus nos vem trazer. E então, porque basicamente é isto o Evangelho. Quando nós lemos e sabemos de cor João 3,16, em que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Quando diz isso no versículo 16, no versículo 17, acrescenta e diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, quando lembramos isto, quando Paulo diz que a lei só vem para condenar, a lei vem para vos tornar malditos, porque vocês não a conseguem cumprir, mas Jesus vem para vos libertar. Diz, Deus não enviou o seu Filho para que viesse condenar. Deus enviou o seu Filho para que viesse salvar e que todo o mundo fosse salvo por Ele. E é isto, Deus não efetua ou não traz uma nova aliança em Jesus para condenação, mas trá-la para salvação. Esta a condenação que era trazida pela lei é substituída pela vida eterna que é trazida por Jesus. Nós passamos dessa escravidão de estar condenados para estarmos livres, para termos a vida eterna.
E como Paulo escrevia também aos Coríntios, 1 Coríntios 15 diz, versículo 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E este é o Evangelho, e nós precisamos de nos relembrar do Evangelho todos os dias, porque parece que todos os dias também nos esquecemos dele, e no nosso pensamento muitas vezes achamos que não temos solução, que não temos uma luz, ou aquela luz ao fundo do túnel, uma expressão que nós usamos, não é, para significar esperança, basicamente. Então, a nossa esperança é Jesus, é que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida eterna, amém? Que nós possamos saber que o Evangelho é o concerto que foi trazido por Jesus, o novo pacto, a nova aliança, a aliança sobre a qual nós estamos e vivemos. E tudo isso foi pela graça, tudo isso foi pela misericórdia de Deus, que Jesus é a revelação final do amor e da misericórdia de Deus para connosco. E este Jesus que traz um novo pacto para a liberdade, esta liberdade é a liberdade que veio sobre a nossa vida um dia, que nos libertou um dia, que nos continua a libertar diariamente, que me liberta diariamente e que te pode libertar a ti também e que nos vai continuar a libertar a todos nós. Então que nós possamos realmente saber isso, que a nossa esperança esteja em Jesus. Que gostava de terminar lendo aqui Hebreus 9, 26, que diz assim, no fim do versículo diz, uma vez se manifestou, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então Jesus, a segunda vinda de Jesus, para aqueles que esperam nele, para aqueles que mantêm a sua fé nele, perseveram nele, essa é a nossa esperança, de que este novo pacto é para nós e que nós podemos confiar em Jesus, que nós devemos confiar em Jesus e pôr nele a nossa fé. Então gostaria de terminar tendo uma palavra de oração, pedindo que, assim Deus, Tu nos ajudes a perceber que em todo o tempo Tu cuidas de nós, Pai, e Tu trouxeste o Teu Filho até esta terra, Pai, para nos salvar, Senhor. Livra-nos dos nossos pensamentos que são errados, Senhor, e ajuda-nos a saber que Tu sempre nos mostras e sempre nos trazes um caminho mais excelente, Senhor. Tu fazes um pacto mais excelente connosco e o celebraste em Jesus, Pai. Que nós sabemos que somos libertos através dele e Te agradecemos por esse sacrifício, Senhor. Oramos em nome de Jesus para a Tua glória, Pai. Amém. Então que assim nós possamos manter isso na nossa mente e continuar a adorá-lo nesta noite. Que Deus vos abençoe.
e pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Mar, tua graça é abundante, as tuas mãos vão-me guiar. Medo acampa à minha volta, contudo tu não falharás, e pelo teu nome vou chamar. Para lá das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu.
precisamos do teu amor, teu profundo amor. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança é sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde me chamares. Leva-me para lá do que é o mais profundo, chegar a uma fé sem fundo, mergulhar na tua presença. Tu és meu, e pelo teu nome vou chamar. Lá das ondas vou olhar, se mereço subir no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Ajuda-nos, Senhor, a confiar plenamente em Ti, Senhor, pôr a nossa fé em Ti, Pai, e que nós saibamos que exercer a nossa fé é isso mesmo, Senhor, é confiarmos quando não vemos, confiarmos quando aquilo que vem à frente não é certo aos nossos olhos. Nós possamos saber que aquele que tem o nome sobre todo o nome, aquele que governa sobre todas as coisas e nada existe que não lhe esteja sujeito. Esse é Jesus, Pai, nosso Salvador, Senhor, o consumador da nossa fé, Pai. E nele nós pomos a nossa fé, Senhor. Nele nós acreditamos a nossa esperança, Pai, e oramos para que Tu coloques nos nossos corações essa certeza
de que mesmo não vendo nós podemos confiar. Então, Senhor, eu oro por cada um de nós que está aqui, Senhor, e por cada um que participa também deste culto, para que Tu nos possas fazer ver que aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar é muito pouco daquilo que Tu vês para o nosso caminho, Senhor. Nós saibamos confiar e saber que o futuro, Pai, não deve exercer um peso de preocupação em nós, Senhor. Nós saibamos que Tu trouxeste o melhor até nós, Pai, e devemos viver cada dia gratos por essa oferta, Senhor, pelo Teu sacrifício por nós. Então assim oramos em nome de Jesus, Pai, agradecidos pela forma como Tu cuidas de nós, Senhor, e queremos continuar a reconhecer isso, Senhor, que Tu nos lembres todos os dias, Pai, através da Tua palavra, do Teu cuidado por cada um dos Teus filhos. Assim oramos no nome do Teu Filho Jesus e Te agradecemos. Amém. Irmãos, então assim nós damos por terminada esta celebração e queremos deixar aqui o aviso de que nesta celebração de domingo, devido às normas que foram instituídas pela Direção-Geral de Saúde, pelo nosso Governo também, nós precisamos de nos inscrever para a nossa celebração. Precisamos de ir seguir um link que está na nossa página do Instagram e tem estado a ser partilhado. Precisamos seguir esse link e inscrever-nos lá para a celebração. O que vai retornar é um bilhete. Nós metemos o nosso nome, o nosso e-mail, e será enviado para o nosso e-mail um bilhete que servirá como comprovativo para aqueles que estão fora do concelho do Seixal, que é o concelho onde a igreja está situada, aqueles que vivem fora desse concelho, para transitarem entre concelhos durante este fim de semana, vão precisar de um comprovativo, e esse bilhete que será gerado servirá como comprovativo para poderem estar presentes no nosso culto. Mesmo assim, aqueles que vivem no concelho do Seixal, nós encorajamos também a fazerem a vossa inscrição para que possamos implementar este processo de inscrição no nosso culto e agilizar assim o processo de contagem das pessoas e também da nossa prevenção ou da nossa monitorização daqueles que estão cá, que tem sido feita todos os domingos, mas tem sido feita de forma manual, e assim, tendo os meios digitais também a apoiar-nos, é sempre mais fácil. Então nós assim nos despedimos e desejamos que aqueles que consigam e possam estar connosco no domingo, então venham e tragam com vocês a vossa alegria, a vossa vontade de louvar, de bendizer o nome do Senhor, e assim o faremos todos juntos. Então até lá nós nos despedimos e desejamos que Deus vos abençoe.